Que atitudes ajudam a superar uma separação? Muito bom. Atitudes que ajudam a superar uma separação. Quando você vê que, né, não tem jeito, né, e que acabou mesmo. Eu gosto muito de algumas atitudes até radicais, quando a pessoa fica patinando e não consegue superar. A primeira coisa que eu falo, bloqueie tudo, nada de ficar stalkeando. Tem pessoas que bloqueiam e aí criam outro perfil para olhar, né? Tem que olhar com quem a pessoa tá, persegue a pessoa. Então não faça isso, não acompanhe, não tenha notícias, não interessa, deixa a pessoa seguir a vida. Isso é fundamental para você de fato superar. Isso é muito importante. Agora também tem aqueles casais que separam e depois voltam e às vezes esse casal volta até melhor, né? Então a gente também não dá para, quando a gente fala em ser humano, nunca é uma equação só de um jeito. Eu já atendi, Pedro, casais que ficaram até um bom tempo separados e voltaram muito mais maduros, mas voltam. Quando se volta, aí tem que se fazer novos contratos, talvez diferente dos primeiros. São as mesmas pessoas, às vezes os amigos se afastam, às vezes os familiares não entendem. E eu tenho um exemplo prático que eu estou atendendo, e é uma pessoa madura, uma médica, inclusive, que voltou com o primeiro. Ela teve três casamentos e voltou com o primeiro marido depois de anos. E está muito bem, mas precisa ter clareza como é que vai ser a partir de então. O que que a gente não tolera, o que que é possível seguir diferente. E aí também é um esforço bilateral, e se esses novos combinados vão estar valendo, se as pessoas vão dar conta. Mas no caso específico, né, dessa senhora que eu estou acompanhando, ela teve muita dificuldade com os familiares, porque os familiares foram totalmente contra, e ela falou: não, eu sou dona da minha vida e eu quero tentar de novo. Bom, vamos torcer para que dê tudo certo, mas às vezes existe essa dificuldade até dos filhos, né? Mas por que que vai voltar com aquela pessoa, né? Aí uma terapia eu acho que é fundamental, individual ou de casal, e que os combinados passem a ser respeitados para não repetir de novo todos os mesmos erros, né? Tem um ditado antigo que fala que figurinha não repete álbum, mas, de repente, talvez em alguns momentos isso seja cabível. Não é o nosso papel julgar ninguém, mas sim acolher nas demandas que surgem. Existe um tempo ideal para começar um novo relacionamento? Isso varia caso a caso, isso é uma pergunta muito recorrente também após um luto, né? Após um luto, quando eu posso arrumar um namorado ou uma namorada? Depende, né? Tem alguns autores que determinam algum tempo, mas que a gente vê mais consenso na prática clínica, Pedro, você tem que estar, de fato, preparada ou preparado para começar uma história, não dando continuidade naquela história. Tem pessoas que querem ocupar muito rápido o lugar da pessoa que foi, porque não consegue ficar sozinha, precisa, às vezes, mostrar até para familiares e amigos que ela está bem, principalmente quando teve uma história de traição e quem saiu da relação já se apresenta socialmente. Então, a primeira dica aqui é: não se compare, não tenha pressa, mas se você se reapaixonou e você está bem e não está repetindo os mesmos erros, né? Não está trocando o personagem da sua cadeira preferida ali. Então, assim, o cuidado psíquico cuidado para não trocar as pessoas, mas daqui a pouco ter uma nova separação, porque você é a mesma e não corrigiu, porque geralmente a questão não é só do outro, quanto que eu também não tolero algumas coisas, e o quanto que também eu também sou tóxica, às vezes, nessa relação. Então, o trabalho desse tempo seria quanto que eu estou resolvida ou resolvido para, de fato, começar uma relação limpa, né? Uma história sem os vícios da anterior e sem transferir ou comparar com o par antigo. Dá para transformar a dor em oportunidade? Excelente, eu gosto muito disso, eu sou uma entusiasta até da psicologia positiva, não
um positivismo excessivo, mas de uma esperança, né? Eu acho que tudo que a gente passa, mesmo com dificuldades, com dissabores, esse é o lugar do maior aprendizado, da gente se olhar sem máscaras. Não precisa trazer tudo como minha grande culpa, mas olhar o que, que de repente eu posso ser melhor daqui para frente, né? Como que dá para a gente olhar as questões sobre vários ângulos, sobre o ângulo da outra pessoa, sem nenhum vitimismo. Eu acredito que sim, depois de uma dor, a gente pode e deve crescer. Eu acho que esse é o grande aprendizado dessa existência, não só nos relacionamentos. Então, assim, estamos falando de relacionamento, acabou um relacionamento, como que eu fico melhor para mim mesma? Fui dispensado dessa empresa, como é que eu me capacito melhor para um novo trabalho? E a partir daí, né, como que ficam minhas relações interpessoais? Então, acredito piamente, a primeira questão é: olhe para você, para de culpar o mundo ou os terceiros, nem precisa se culpar, mas olhe para você e seja generoso com esse aprendizado que será grandioso. Obrigada pela oportunidade de falarmos de um tema tão complexo, né? Não existe uma fórmula única, mas venha, porque com certeza você e as pessoas que te amam, e existem muitas pessoas que te amam, ficarão muito felizes com esse processo de superação e de um novo aprendizado. Vem! Gostou das recomendações? Você pode contatar a doutora Lela Monteiro pelo Instagram, @Lela com você, ou pelo YouTube, @Lela Monteiro. Lela se escreve assim, L-E-L-A-H, ok? E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.